Agieto, eu componho o grupo de professores aqui do Univag que está organizando a Feira Motivando, e a gente vai tratar aqui de uma oficina sobre o que é um resumo e como construir um resumo. Deixa eu começar a apresentar aqui para a gente poder conversar. Bom, o que é um resumo? O resumo é uma apresentação, uma pequena apresentação do que é a pesquisa. Então, ela é uma síntese de tudo que tem na pesquisa. E ela demonstra alguns pontos específicos da pesquisa, né? Um resumo serve tanto para, ele é tanto parte de um relatório de pesquisa, no formato de artigo, né? É o primeiro elemento que a gente vê quando a gente vê um artigo científico, nós temos a primeira questão, resumo. Mas também alguns congressos, alguns eventos de pesquisa, também eles permitem a submissão somente do resumo, né? Uma coisa importante na questão do resumo é que a gente sempre constrói os nossos resumos depois de finalizada a pesquisa, né? Porque se você não finaliza a sua pesquisa, você não tem os dados necessários para a construção de um resumo. Bom, deixa eu tentar passar aqui. Bom, então, o resumo científico, né, normalmente de 150 a 250 palavras, isso depende muito do que as normas da revista ou do congresso ou do evento permite, às vezes pode ser mais, às vezes pode ser menos. Além disso, existe o resumo expandido, né, que é um resumo um pouco maior, onde você pode escrever algumas coisas a mais, certo? Então, o que que ele trata? Você, primeiramente, ele trata da visão geral, né? Então, você coloca o problema, os objetivos, os métodos, resultados e a conclusão do estudo, de maneira sintética, né? Então, quando você pega um artigo, você lê primeiramente o resumo e depois você vai ver se você vai ter interesse de ler ou não o artigo completo, né? Então, o que que vai no resumo? Primeiramente, um resumo, normalmente, ele é um parágrafo único, né? Então, você tem um parágrafo único, e nesse parágrafo único, a primeira coisa que você coloca é o tema da sua pesquisa. Então, a pesquisa tratou do tema tal, 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 certo? E descreve brevemente esse tema. Em seguida, você passa para a metodologia da pesquisa. Como você desenvolveu a pesquisa? A pesquisa é qualitativa, foi um instrumento de coleta de dados, é um questionário aplicado a 30 estudantes. Então, você vai explicar a metodologia do trabalho, tá? Também, isso tudo de maneira muito breve, né? Lembrando que, como eu disse, em média, os resumos têm de 150 a 250 palavras, né? Então, de forma muito breve. Após a metodologia, você vai apresentar os seus resultados, né? E o que que são os resultados, certo? Os resultados são o que você coletou de dados. Quais são os dados coletados? Esses números ainda brutos, né? Sem nenhuma análise. Após você apresentar esses dados ainda sem nenhuma análise, você comenta, você faz de maneira muito rápida uma discussão, uma breve análise dos seus dados, sendo que nessa análise dos seus dados é é o ponto primordial de análise que você traz no seu resumo. Porque às vezes você tem vários pontos de análise dos seus dados, né, dentro do trabalho completo. Mas no resumo é a análise principal, né? E por fim, você traz a sua
conclusão, né? Os seus achados, né? Lembrando que eh, lá na introdução, lá no começo do seu resumo, quando você falou do tema e do problema, esse problema, ele tem que ser respondido pela sua conclusão, né? Observando que, por exemplo, assim, nas pesquisas qualitativas, nós temos, é muito comum usar o termo considerações finais, né? Porque ela é menos, vamos dizer assim, menos fechada que as pesquisas quantitativas que usam conclusão. Então, só para a gente retomar, a gente fala, a primeira é um texto de parágrafo único, o qual você coloca primeiro o tema e o problema, descreve um pouco do tema, após você traz a metodologia do seu trabalho, depois os seus resultados, que são os seus dados brutos, em seguida a análise, uma breve análise dos seus dados, e por último a conclusão, a qual você, ou considerações finais, a qual você dá uma resposta à sua problemática, né? Então, isso é uma organização de um resumo. E esses são, a gente aqui, como discutiu lá em infográfica, que apresenta um pouco mais, de forma mais aprofundada, né, o que que é cada um, né? Aqui nós temos objetivos, né? O método, né? O objetivo onde apresenta o propósito da pesquisa, o que que você quer fazer, né? O método é como você quer fazer e os instrumentos utilizados para fazer. E os resultados principais, né? O qual você coloca ali seus dados, né? Em seguida você coloca a análise dos dados e, por último, as conclusões que dão resposta à problemática da sua pesquisa, tá? Observem que isso tudo tem que ser muito claro, né? Tem que ter uma clareza grande, né? Não pode ser alguma coisa que dê dúvida ao leitor. Então tem que ser bastante claro, tem que ter clareza e concisão na escrita, né? Um resumo que dá dúvida é um resumo que não é um bom resumo, né? O resumo tem que ser claro, conciso, que a pessoa leia e entenda a sua pesquisa. Isso aqui é o tipo de formatação, né? É, mas isso varia muito de revista para revista. Cada revista, cada evento tem um tipo de formatação. Às vezes pode ser espaçamento simples, às vezes pode ser espaçamento e meio, às vezes pode ser 380 palavras, às vezes pode ser 400, pode ser 250. Só não pode ser, por exemplo, um resumo de 4 páginas. Aí não é mais resumo, né? Pô, 4 páginas já é um texto quase que completo. Então, vamos lá. O que que é, por fim, a conclusão, né? Resumo é um componente importante dentro do relatório de pesquisa. Então, o resumo pode atrair o leitor, né? Lembrando que o resumo é sempre construído depois que você termina a pesquisa, né? É uma comunicação eficaz, lembra que tem que ter uma concisão e uma clareza grande, tá? Gera uma visão completa do trabalho, mais sintética. E por último, isso também tem uma clara relação com com o fator de impacto, né? Então, assim, o fator de impacto é o acesso dos pesquisadores e o uso do seu texto, né, do seu artigo, do seu trabalho científico em outras pesquisas, né? Se você for lá no Google Acadêmico, lá no seu perfil vai ter lá o seu fator de impacto dos seus trabalhos. Então, quando a pessoa lê um bom resumo, a tendência dela usar o seu trabalho é maior, tá? Bom, esse foi a oficina a qual nós preparamos, né, de maneira sintética, mas que seja efetiva, para que você possa montar os seus resumos para a nossa feira motivando. E também que sirva de instrumento para que no futuro você consiga organizar seus trabalhos, seus resumos, né, em outras atividades também. Lembrando que o resumo tem duas finalidades.
né? Assim, em termos de submissão, né? Pode ser a primeira parte de um artigo, do seu relatório de pesquisa em formato de artigo ou de monografia, que seja, ou pode ser já o formato que o evento ou que o evento solicitou. Tem muitos eventos que você só manda o resumo da pesquisa. É isso, gente. Obrigado e um bom dia a todos. Grande abraço.